sobreviventes de uma guerra nos 4 cantos do mundo, 1,3 bilhão de pessoas padecem de fome. Vivem abaixo da linha da pobreza, à margem da dignidade humana. Sempre ao Deus dará. São involuntários combatentes da guerra da fome, que a cada ano mata 40 milhões de pessoas. E não acaba. Cotidianamente, é realimentada pelo abismo que separa os que têm e podem quase tudo dos que não têm nada. Foi a voz de um brasileiro que expôs a tragédia da fome. Josué de Castro denunciou, apontou causas e consequências. E, principalmente, ofereceu alternativas. Tout l'extraordinaire progrès du monde peut être remis en cause par le problème de la faim mondiale. Car la prise de conscience de ce problème conduit les peuples affamés à la révolte. Dans 20 ans, ou bien nous aurons la catastrophe par la famine mondiale, ou bien nous aurons l'abondance pour tous. Car on dispose des ressources naturelles, techniques et financières suffisantes pour résoudre le problème. Josué Apolônio de Castro, pernambucano de Recife, nasceu no dia 5 de setembro de 1908. Aos 21 anos formou-se em medicina, em filosofia aos 29. Médico, professor, cientista, geógrafo, sociólogo, foi acima de tudo humanista. A fome e a paz eram suas obsessões. Em 1935, com 27 anos de idade, produziu o primeiro estudo sobre as condições de vida dos operários de Recife. Documento contundente motivou a criação do salário mínimo no Brasil. Autodidata, poliglota, era apaixonado por cinema, vaidoso e sedutor. Aos 28 anos, casou com a Miss Pernambuco Glauci Pinto, companheira de toda a vida, com quem teve 3 filhos. Publicou 22 livros. Foi traduzido em 25 idiomas. Seu livro Geografia da Fome, de 1946, desenhou o mapa da fome no Brasil. 5 anos depois, publicava Geopolítica da Fome, Registro e Denúncia da Miséria no Mundo. Presidiu a FAO, Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Foi deputado federal e embaixador do Brasil na ONU. Recebeu o Prêmio Roosevelt, da Academia de Ciências Políticas dos Estados Unidos, o Prêmio Internacional da Paz e o título de Cidadão do Mundo. 2 vezes foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em 1964, foi cassado pelo regime militar. Morreu no exílio, em Paris. Tinha 65 anos e muita saudade do Brasil. Denunciei a fome como um flagelo fabricado pelos homens contra outros homens. Assistiremos nos anos futuros ou à integração econômica do mundo ou à desintegração física do planeta. A paz depende mais do que nunca do equilíbrio econômico do mundo. A segurança social é mais importante do que a segurança nacional baseada nas armas. Só há um tipo de verdadeiro desenvolvimento: o desenvolvimento do homem. Tecnicamente, o mundo não morrerá de fome. A fome é um problema político. Nem capitalismo, nem comunismo, mas uma outra coisa. Um dia, é possível que a sociedade em conjunto se constitua como organismo único. Os ingredientes da guerra são o ouro e as bombas atômicas. O ouro acumulado à custa do sofrimento e miséria de 2/3 da humanidade. E as bombas produzidas pela aplicação pervertida da ciência a serviço da destruição e da morte. Os ingredientes da paz são o pão e o amor. Sou um homem interessado pelo espetáculo do mundo. Recife, Rua Dom Bosco, Centro Josué de Castro. A casa guarda memória, móveis, arquivos, fotos, livros, documentos da vida do homem que sabia tinha um lugar na história. São vários, né? São vários Josués. Isso aqui é a grande riqueza desse acervo, né? É o Josué do início da sua carreira, estudante, já voltado para a literatura, o crítico de cinema, o comentador de Freud aos 17 anos,
é algo extremamente interessante. O médico, em seguida, e sem que isso seja uma divisão, o pesquisador da nutrição, o político, e coroando tudo isso, o Josué, homem universal, brasileiro universal. É o que nós encontramos nessa documentação, na sua correspondência, na sua preocupação, no seu arquivo de recorte de jornais. É parte da história, não só do homem Josué, é parte da história brasileira que está neste arquivo. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. O mundo queria a paz. Gente dos 4 cantos da terra pensa, agita, trabalha por um mundo melhor. O brasileiro Josué é companheiro dessa luta. Agendas diárias, cartas, cadernetas de telefone revelam o universo de trocas com ilustres cidadãos do mundo. São pensadores, políticos, cineastas, intelectuais, religiosos, gente que queria melhor destino para a humanidade. No Brasil, a nossa memória é muito curta. Josué é um desses homens, era um pernambucano, não é? Atrevido, como todo pernambucano, alegre, corajoso, um homem de grande ímpeto, de grande fibra, perseguido. Quando houve o golpe militar de 64, Josué passou a ser considerado subversivo, um inimigo da pátria, um comunista, um isso, um aquilo. Ele era apenas um brasileiro, um grande brasileiro, um cientista, um escritor, um homem público, devotado à sua pátria, ao seu povo, aos pobres do Brasil. Sabia da injustiça, sabia das nossas mazelas, sabia da fome, e como ele sabia da fome. Eu gosto muito de falar sobre Josué, porque eu tenho um amor pelo Josué. Josué é uma das pessoas que eu mais admirei. Eu digo mesmo que o Josué é o homem mais inteligente e mais brilhante que eu conheci. E o diabo que me dava inveja de nobre, Josué era brilhante em todas as línguas. Era em português, em espanhol, era em inglês, em francês. Incrível. O talento do Josué era ofuscante. E olha que eu trabalhei com gente muito inteligente, como Anísio, durante anos. Anísio Teixeira, como Hermes Lima. Mas o Josué era realmente uma força, assim, de intelecto, como eu nunca vi outro. E ninguém tem ideia hoje da importância de Josué. Na década de 50, 60, a importância dele era tão grande que havia umas 5 personalidades importantes da humanidade que tinham que estar reunidas quando a ONU fizesse alguma coisa, quando ocorresse alguma coisa que importasse o gênero humano. Entre as pessoas, 3 eram indispensáveis: Lloyd Boyd Orr, Bertrand Russell e Josué de Castro. Então era normal que Josué fosse convidado, porque Josué era considerado internacionalmente como um homem admirável. Eu considero que Josué era um homem que era não somente um grande cientista social, um nutricionista, mas era um homem de uma grande sensibilidade, de um grande humanismo, de maneira que ele encarou a questão da fome como um problema que ultrapassava os limites de um homem preocupado mais com literatura. Ele, ao invés de escrever romances, como fez Elis do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, ele preferiu fazer ciência para descobrir os métodos de resolver a questão da fome. Na Faculdade de Medicina do Derby, que antigamente era somente a faculdade, não pertencia ainda à universidade, havia um professor muito conhecido pelas suas aulas brilhantes, pela maneira como ele se comunicava com os alunos, e esse professor era Josué de Castro, em 1933, por aí. Então, pela fama desse professor, eu fui assistir a aula dele, a primeira aula dele. E na hora ele falava sobre metabolismo basal, de uma maneira tão fácil de entender e tão brilhante no dizer, que nós então ficamos alunos dele. Tanto que a minha turma era a turma do catedrático. Mas apesar de ser do catedrático, nós assistimos às aulas dele. E ficamos amigos, porque ele fazia do aluno logo um colaborador, um amigo, explicando as coisas com muita simpatia e muita propriedade, e nos aproximou, a mim, sobretudo, que me liguei a ele desde essa fase do 2º ano de medicina, até que ele morreu. Je pense que quelqu'un comme Josué de Castro
fait partie de ces personnes avec lesquelles, quand on me demande quand est-ce que vous vous êtes connus, je réponds, nous ne connaissions pas, nous nous sommes reconnus du jour où j'ai eu connaissance de ces travaux géopolitiques de la faim, géographie de la faim. J'étais très sensibilisé à tous ces problèmes, bien que n'ayant aucune expérience. Et je voyais bien que c'était une des dimensions des problèmes qui commençaient à pouvoir être pressentis, ce qu'on a appelé plus tard le tiers-monde. Il était un éveilleur qui tout d'un coup criait à des forces, des puissances qui étaient persuadées qu'elles étaient puissances de droit divin et pour toujours. Et il criait ce que nous avons été plusieurs à répéter, et c'est là-dessus que nous sommes rencontrés, reconnus, criant nous entrons dans l'époque de l'impuissance des puissants. Quando eu era estudante de sociologia, a Geografia da Fome era livro obrigatório, né? E mais do que o livro, a temática que ele levantava, né? Eu acho que ele foi que disse, existe fome no Brasil. Né? Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico, quando ele levantou essa questão. Porque o Brasil tem essa característica curiosa de ocultar. É o país mais ocultista do mundo, né? Ele oculta os seus grandes problemas, ele só gosta de exibir as suas vantagens. Só recentemente é que o Brasil está mostrando a sua cara, mas nessa época, nos anos 50, 60, era sempre porque é milfano do país, né? Os hinos, né? As festividades, as celebrações, o oficialismo, era todo ufanista. E a ciência social também acompanhava um pouco, eu acho, que esse padrão. Então vem o Josué e diz, não, tem fome no Brasil, tem fome no mundo, tem fome no Brasil. Essa é uma questão em si mesma, né, que tem que ser confrontada, que tem que ser enfrentada. Eu acho que esse foi o primeiro, né, momento. Depois, mais recentemente, com a questão da fome e da miséria, é óbvio que a gente logo se lembrou, nós lembramos de dois nomes que são pioneiros, né? O Josué na questão da fome e o Dom Helder Câmara na questão da miséria. Há pessoas numerosas que passam fome. E quando a gente sabe que quem passa fome muitas vezes não é entendido, mas graças a Deus sempre surge algumas pessoas que têm uma visão mais larga, que têm uma compreensão mais ampla. E, por exemplo, para mim, Josué está entre aqueles que mais entenderam essa passagem pela miséria, passagem pela fome, porque realmente não é fácil suportar a miséria. A fome é, regra geral, o produto das estruturas econômicas defeituosas e não de condições naturais insuperáveis. Porque Josué teve uma infância difícil, né? Infância de menino pobre. Por ele próprio é que ele cresceu. E quando ele vinha ao Recife, sempre nós tínhamos assim umas horas de sair de automóvel, andar pela cidade, o que ele dizia, vamos fazer um roteiro sentimental. Quando ele vinha da Bahia e depois do Rio, onde ele completou o curso, onde ele fez o curso desde o segundo ano, primeira coisa era a gente ir passear. O nosso passeio todo era mangue. Ele tinha que ver os mangues todos daqui, de Olinda, do bairro do Recife, tudo isso a gente ia e conversava com o pessoal do mangue. No mangue tudo foi ou será caranguejo, inclusive o homem e a lama.
Não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra universidade sábia, que travei conhecimento com o fenômeno da fome. A fome se revelou espontaneamente aos meus olhos, nos mangues do Capiberibe, nos bairros miseráveis de Recife, Afogados, Pina, Santo Amaro, Filho do Leite. Essa foi minha Sorbonne, a lama dos mangues de Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo. São seres anfíbios, habitantes da terra e da água, meio homens e meio bichos. Alimentados na infância com caldo de caranguejo, esse leite de lama, se faziam assim irmãos de leite dos caranguejos. Cedo me dei conta desse estranho mimetismo, os homens se assemelhando em tudo aos caranguejos, arrastando-se, acachapando-se como caranguejos para poderem sobreviver. A impressão que eu tinha era que os habitantes dos mangues, homens e caranguejos nascidos na beira do rio, à medida que iam crescendo, iam cada vez se atolando mais na lama. Foi assim que eu vi e senti formigar dentro de mim a terrível descoberta da fome. Pensei a princípio que a fome era um triste privilégio desta área onde eu vivia, a área dos mangues. Depois verifiquei que no cenário da fome do Nordeste, os mangues eram uma verdadeira terra da promissão, que atraía homens vindos de outras áreas de mais fome ainda, das áreas da seca e da monocultura da cana-de-açúcar, onde a indústria açucareira esmagava, com a mesma indiferença, a cana e o homem, reduzindo tudo a bagaço. E vi também os homens sentados na balaustrada do velho cais a murmurarem monossílabos com um talo de capim enfiado na boca, chupando o suco verde do capim e deixando escorrer pelo canto da boca uma saliva esverdeada, que me parecia ter a mesma origem da espuma dos caranguejos. Vê-los agir, falar, lutar, sofrer, viver e morrer, era ver a própria fome modelando com suas despóticas mãos de ferro os heróis do maior drama da humanidade, o drama da fome. No Brasil, naquela ocasião, prevalecia uma mentalidade ufanista. Considerava-se que o Brasil era um país que vivia num regime de fartura, de bem-estar, não havia fome no Brasil. E a geografia da fome veio exatamente desmistificar o Brasil e mostrar que, de fato, nós tínhamos aqui uma quantidade enorme de pessoas que não tinham recursos e que viviam praticamente na miséria. E essa apresentação deles, mostrando na realidade, na geografia da fome, o que era o Brasil, o verdadeiro Brasil que ele conhecia e que ele pesquisara, isso nos deu a impressão de que o Brasil acordara de uma grande ilusão. Poderia até dizer que a geografia da fome poderia ser, de certo modo, equiparada à carta de Pero Vaz Caminha. Eu creio que ele teve o mesmo efeito e a mesma repercussão da primeira carta escrita a respeito do descobrimento do Brasil. Eu creio que o grande interesse provocado pela obra do Josué de Castro foi ele trazer ao cenário nacional o tema da fome, como o Gilberto Freire tinha trazido o tema do escravo, como o Euclides da Cunha tinha trazido o tema do banditismo e do fanatismo religioso no Nordeste. Eu creio que a fome era encoberta, era esquecida, era pouco comentava-se pouco o assunto, era um assunto debaixo do pano, e o Josué trouxe à luz do dia esse tema. O Josué nos reorientou as nossas posições em relação ao problema da fome. Eu achava que o problema da fome, enfim, havia seca, não é isso? Não podia, as pessoas não tinham condições de progredir. Ele relacionou isso com o latifúndio, relacionou isso com a distribuição de renda incorreta que há no nosso país. Enfim, ele transformou a fome não apenas num problema econômico, mas também num problema social. Eu estimo que a Geografia da Fome, ou seja, o primeiro grande livro de Josué de Castro, publicado em 1946, ficará como uma das grandes obras
desta, vamos dizer, da segunda metade do século, do após-guerra, sobretudo pela metodologia, ou seja, a ideia que os grandes problemas sociais, e a fome é um deles, tem que ser mapeados. Eu sei que a maioria dos meus colegas adora estatísticas, médias, mas as médias encobrem a verdade. É só através de um mapa que a gente sabe onde estão as vítimas de uma situação, onde estão as concentrações. A outra ideia foi, evidentemente, de distinguir diferentes formas de fome, subnutrição crônica, e a terceira grande ideia foi de analisar estes problemas dentro de um contexto ecológico. Eu acho que essas três ideias são tão modernas hoje como foram em 1946, e afinal de contas o mapa da fome do Brasil não teria sido feito se não tivesse havido a geografia da fome de Josué. Eu chamaria atenção para o fato de que Josué, já na década de 40, quando o problema da fome no Brasil existia, mas era muito menos intenso do que é hoje, chamou atenção para o problema da fome e para a necessidade de desenvolvimento de uma política alimentar que corrigisse não só a alimentação do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo. E se os conselhos dele tivessem sido ouvidos, hoje nós não estaríamos na situação de miséria em que nos encontramos. Foram os interesses e os preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica de nossa chamada civilização ocidental que tornaram a fome um tema proibido. Josué de Castro se aproxima da política para exercer a ciência. Em 1939, durante o governo Vargas, cria e dirige o SAPS, Serviço de Alimentação da Previdência Social. Em 52, chega à presidência da FAO. Em 54, foi eleito deputado federal por Pernambuco, concorrendo pelo PTB. Teve 2 mandatos nas 2 funções. Comandou a FAO até 56. Esteve na Câmara Federal até 62. Nas eleições de 58, foi o deputado mais votado do Nordeste. Como da primeira vez, eleito pelo PTB, com o apoio dos socialistas, comunistas e cristãos. Nos governos de JK e Jango, teve um pé no ministério. No mais tradicional estilo da política brasileira, foi fritado antes da posse por imposição de correntes do seu próprio partido, o PTB. Eu era chefe da Casa Civil, então conversei com o Jango e disse, olha, o homem mais brilhante do Brasil, mais importante nessa área de alimentos, de agricultura, é Josué de Castro. E ele enfeitará o governo, isso é uma coisa bonita, fazer de Josué ministro da Agricultura, ele pode ser um grande ministro da Agricultura. O Jango concordou, eu fui ao Josué e disse, olha, Josué, você vai ser nomeado. Me faça um favor, não diga a ninguém. O que o Josué fez de besteira, ele foi para Pernambuco, contou lá, que ia ser ministro. O que acontece é que imediatamente surgiram os anticorpos. Uma quantidade de politicões foram em cima do Jango, em cima de mim, dizendo, olha, eu sou muito melhor membro do partido, Josué não põe o pé no Brasil, está sempre fora. Então, essa é uma coisa incrível, porque era um complô da mediocridade militante do partido, que achava que eles estavam lá, lutando, e que o Josué estava sempre fora, de que dar no Ministério Josué era um absurdo. Então o partido dele, o PTB, impediu que o Josué fosse nomeado, uma coisa que já estava combinada, ministro da Agricultura. E é de pensar o que o Josué teria feito. Ele estava um vulcão de ideias, imaginando como fazer uma economia agrícola em que o povo comesse. É muito bom ter uma economia que produz muita soja para engordar pouco no Japão, ou para engordar frango na Alemanha. Mas era preciso ter uma economia que produzisse mandioca, farinha de mandioca, feijão, arroz, o que o povo come. Então o Josué é que ia tentar fazer essa reversão. E pelo reacionarismo do Brasil e também pelos ciúmes dentro do meu próprio partido, ele foi alijado disso, não teve essa oportunidade, e o Brasil não teve a oportunidade de pegar o mais brilhante homem desse campo e fazer dele o seu ministro
da Agricultura, que é o ministério encarregado de ter comida farta em cada casa todo dia, coisa que nós estamos longe de conseguir. O homem que foi ironicamente batizado por seus adversários de Josué da Fome não era confiável para lidar com política de terras e produção agrícola. Mais grave do que a fome aguda e total é o fenômeno da fome crônica ou parcial, que corrói silenciosamente inúmeras populações do mundo. E quando eu cresci e saí pelo mundo afora, vendo outras paisagens, me apercebi com nova surpresa que o que eu pensava ser um fenômeno local, um drama do meu bairro, era um drama universal. Aquela lama humana do Recife que eu conheci na infância continua sujando até hoje toda a paisagem do nosso planeta com negros borrões de miséria, as negras manchas demográficas da geografia da fome. A fome não é um produto da superpopulação. A fome já existia em massa antes do fenômeno da explosão demográfica do após-guerra. Apenas essa fome que dizimava as populações do terceiro mundo era escamoteada, era abafada, era escondida. A luta contra a fome constitui uma espécie de guerra fria, que ameaça congelar toda a vitalidade de nossa civilização se não pudermos ganhá-la de modo definitivo. Um país pouco conhecia da fome do outro. Então eu creio que o Josué teve esses dois papéis importantes. Primeiro, mostrar a generalidade do fenômeno da fome e, ao mesmo tempo, como ela se dava em diferentes áreas. Não é a mesma coisa a fome, como ele muito bem mostrou, no Nordeste da cana-de-açúcar, no Nordeste árido. Mas também não é a mesma coisa a fome na Ásia e a fome na África. Ele mostrou isso. Mostrou também a diferença entre o problema da falta de comida nos séculos anteriores e o problema da fome no século presente. Quer dizer, antigamente a fome era o resultado da guerra, era o resultado da dificuldade de transporte. E hoje nós temos transporte fácil, o deslocamento das pessoas, das mercadorias é muito fácil, e a fome não é mais localizada, a fome se tornou geral. A fome, inclusive, está invadindo o primeiro mundo. E ele viu tudo isso. Né? Ele viu tudo isso, mostrou quais são as causas reais da fome e chamou a atenção para a possibilidade de solução. Ao mesmo tempo que ele dizia que essa solução não vinha. Acho que havia momentos que ele ficava desesperado quando estava na FAO e não conseguia comover os grandes do mundo. Né? Daí aquela célebre apóstrofe na qual ele considera os países ricos como hipócritas, que faziam discursos caridosos, mas que não tinham a disposição real de enfrentar a questão. Quanto ao problema do terceiro mundo frente ao mundo desenvolvido, ele era um verdadeiro apóstolo do terceiro mundo. Ele assumiu a sua condição de cidadão de um país do terceiro mundo. E ele procurou caminhos que conduzissem esse país do terceiro mundo a se libertarem da miséria e do subdesenvolvimento em que vivíamos. Ele é um homem que articula pessoas, que articula energias, né, que chama a atenção para problemas como, por exemplo, a questão do meio ambiente. Convoca reuniões internacionais para discutir os grandes problemas sociais da humanidade, em especial o problema da fome. Coloca o problema da paz a nível mundial. Né? Articula-se com grandes nomes da intelectualidade europeia e norte-americana na defesa, por exemplo, de um governo mundial. É algo que, nesse sentido, coloca de forma também pioneira aquilo que alguns organismos internacionais irão fazer. Vamos pensar, por exemplo, nas reuniões internacionais sobre ecologia. Hoje é impossível pensar problemas ecológicos como problemas nacionais. Isso está posto por Josué e, evidentemente, os seus companheiros, aqueles que partilhavam da sua visão, na década de 50. Il était militant avec
le mouvement dont j'ai été pendant 4 ans le président avec Laure Beugdor, le fondateur de la FAO, qui était un intime pour lui, n'est-ce pas? Et le mouvement qui s'appelait Mouvement universel pour une confédération mondiale, qui militait pour que la limitation consentie des souverainetés de chacun sur des points bien précis et qui apparaissaient comme une nécessité, bon, il a milité dans ce mouvement toute sa vie. Il a été, je crois que nous étions, je ne sais plus, 7 personnalités qui avons fait à ce moment-là une déclaration qui a été très répandue à travers le monde. Para dominar realmente o problema do meio ambiente, seria preciso, além de uma ampla consulta geral indispensável, a autoridade de um governo mundial, ou, se a expressão incomoda, de uma instância planetária e soberana a ser definida. Na falta desta, é preciso tomar medidas indispensáveis. Ou podia frear seriamente a poluição se, neste campo, a ONU votasse uma resolução que limitasse a soberania nacional. Acalanto essa esperança, pois hoje a poluição constitui razão suficiente para que, finalmente, o mundial obtenha suas primeiras vitórias sobre o nacional. Sempre a favor da paz, Josué foi militante ativo nas lutas por igualdade econômica e social, pelo desarmamento e contra a Guerra Fria, que dividia o mundo em 2 blocos, capitalismo e comunismo. Em 1955, a Assembleia Mundial da Paz, reunida em Helsinki, deu a Josué o Prêmio Internacional da Paz de Ciências. Os ingredientes da paz são o pão e o amor, pregou Josué da Fome no seu discurso de agradecimento ao prêmio. Também aproveitou a ocasião para propor a criação de um fundo internacional de luta contra a fome. Certamente il signor De Castro ha una grande quantità di coraggio e poi anche ha della ragione, perché dopo tutto questi armamenti per cui si spende tanto di quel denaro, si potrebbero almeno, una quantità del denaro si potrebbe essere spesa nei campi del mondo, nella campagna contro la fame, nello sviluppo delle risorse umane e delle risorse materiali. Criou então a ASCOFAM, Associação Mundial de Luta contra a Fome, com direito à regional nordestina, de postos em Recife, Caruaru e Araripina. Era o braço do amor por Pernambuco, estado natal que o cidadão do mundo jamais esqueceu. A cada volta a Recife, juntava os amigos para fazer seu roteiro da saudade, percorrer os mangues, saber da vida de seus habitantes, namorar as paisagens de infância, contar o que via no mundo, saber o que se vivia por ali. Em 62, o governo Jango faz de Josué embaixador brasileiro junto à ONU. Seria seu último posto como representante oficial do Brasil. Nós não podemos passivamente esperar o futuro, pois assim seremos esmagados por ele. O homem de hoje tem que criar o seu futuro. Mesmo longe da cena política brasileira, como embaixador em Genebra, a independência e a ousadia de Josué incomodavam. 11 dias depois do golpe militar de 1964, perdeu os direitos políticos. Seu nome integrava a primeira lista de cassações da ditadura. Tinha entre os companheiros de infortúnio o presidente João Goulart, o ex-presidente Jânio Quadros, Darcy Ribeiro, Francisco Julião, Gregório Bezerra, Miguel Arraes, Pelópida Silveira, Luiz Carlos Prestes, Raul Riff, Leonel Brizola, Neiva Moreira. Josué tinha 56 anos. Escolheu Paris para seu exílio. Não abandonou a ciência nem a militância. Deu aulas na Sorbonne e em Vincennes, na Universidade de Paris. Criou e presidiu o CID, Centro Internacional para o Desenvolvimento. Intensificou a luta humanista. Não parou de pensar o mundo. Não parou de ousar apontar caminhos. Acelerou nas suas denúncias contra o colonialismo econômico, o desrespeito ao ser humano e ao meio ambiente. É imprescindível retransformar a economia de guerra em que vivemos em economia de paz e utilizar a enorme poupança que resultar do desarmamento parcial
na obtenção de um tipo de desenvolvimento pacífico e igualitário, não poluidor. Mesmo de longe, a ditadura militar controlava Josué, taxado de notório comunista. Seus livros foram banidos das universidades brasileiras, seu nome censurado e proibido na imprensa, seu passaporte sistematicamente negado. Josué, caçado, ele continuou uma vida intensa, era um homem que adorava o trabalho, né? Ele fazia trabalhar, etc. Mas o fato, primeiro, de ter sido atingido por uma coisa que ele julgava que não tinha por que ser caçado, isso atrapalhava a vida dele. Então ele começou a ter depressão a partir disso e em certo momento, já no ano de 65, ele esteve em Genebra e eu realmente nunca vi ninguém com a depressão tão forte. Um Josué de Castro diferente. Aquele Josué de Castro triste, até mesmo levemente distraído, num dia de outono, metido no seu sobretudo, chapéu de feltro, cachecol, luvas, e aquele Josué de Castro que vinha descendo o Boulevard Saint-Germain, um pouco sem saber ao certo o que fazer de si mesmo. Esse Josué de Castro era, ao tempo, um exilado do Brasil. O Brasil de 64, que tinha dispersado não apenas grandes figuras da nossa vida política, dispersou também grandes figuras no plano intelectual. Eu estive com ele a última vez, já depois do golpe militar, creio que foi em Lisboa, pouco antes da morte dele. Eu o encontrei por acaso na rua, eles embarcaram em Lisboa, ia andando e me deparei com o Josué, e foi aquela exclamação de um lado e de outro, Josué, Jorge, nos abraçamos, entramos no botequim e fomos conversar. Foi a última vez que eu vi, a última vez verdade. Ele estava bastante marcado já. Eu me lembro que eu saí, cheguei ao hotel e disse a Zé, encontrei Josué e fiquei muito triste. Eu achei ele muito quebrado, muito... Não sei se ele vai viver muito tempo. Infelizmente eu tinha razão, ele não viveu muito tempo, viveu muito pouco tempo. Não me lembro de ter ouvido um comentário sobre uma volta ao Brasil. E eu acho que era uma coisa que a gente já não falava mais. Eu acho que quando nós chegamos em Paris, em 64, nós todos sabíamos, estávamos certos que voltaríamos rapidamente para o Brasil. E a vida continua a mesma, um grande entusiasmo, muito trabalho. Eu ia para a escola, a mamãe em casa, viajavam muito os dois. Foi uma época que ele estava muito ocupado, muitos convites. E nós falávamos muito em voltar ao Brasil em breve. A partir de quando, não sei, mas eu sei que talvez uns 5, 6 anos depois, eu acho que ninguém mais acreditava. E a minha impressão é que ele tinha mudado muito. Ele tinha mudado muito, que ele tinha épocas assim bem longas de tristeza, de abatimento, E eu acho que a gente eu não ouvia falar, não havia projeto de volta. O Brasil da ditadura tentava apagar da sua história Josué de Castro. Eu acho que todos os homens da minha geração leram José de Castro, por uma razão ou por outra. Ele foi, de facto, um grande sociólogo, de formação médica, mas que se dedicou toda a vida a tratar das questões da nutrição e os problemas da fome. O seu livro Geografia da Fome e Geopolítica da Fome foi um livro lido e discutido em Portugal, muito, na minha geração, quando eu era jovem. Eu depois tive a ocasião, quando estava no exílio, em Paris, e ele também, aliás, fugido da ditadura militar brasileira,
tive a ocasião de me cruzar com ele e de o conhecer, ainda que episodicamente. E guardo uma imagem de José de Castro como um homem altamente sabedor, como um grande humanista, um homem que tinha a preocupação com os problemas sociais e certamente marcado pela fome que existia, pelas dificuldades que existiam no tempo no seu Nordeste brasileiro, que estudou os problemas não só do Brasil, mas sim do mundo e os problemas da fome no mundo, que é um dos problemas mais graves do nosso século, como o senhor sabe, e porventura do século que há de vir. Je pense que s'il était là aujourd'hui, la même lucidité et la même énergie qu'il avait apporté sur un problème qui était celui de la nutrition de l'humanité, parce qu'à ce moment-là, il était le plus tragique, et je pense qu'il apporterait la même énergie et la même lucidité pour guider la jeunesse d'aujourd'hui sur les problèmes nouveaux qui ont pris une dimension encore plus grande, mais qui est celle qu'il avait prévue. Eu creio que dos traços assim fundamentais da personalidade do José de Castro era a sua clarividência. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. Incrível é o seguinte, os livros dele são de imensa atualidade, só que o Brasil deixou de ler os brasileiros. Então, eu peguei, por exemplo, quando eu voltei para aqui do Brasil e ressumi minha cátedra no Instituto de Ciências Sociais, eu conversei com estudantes de filosofia que nunca tinham lido os filósofos brasileiros. Quer dizer, na casa em que esses filósofos fizeram a sua obra, não sabiam porque era mais ou menos proibido falar de brasileiro. De Josué ninguém falava. Então, quando a universidade que tem que cultuar o pensamento dela, quando ela tem a bobagem, a babaquice de querer fazer coisa para um mestre estrangeiro, é como querer pôr um tijolo na parede da cultura francesa, que não precisa desse tijolo, que despreza quem quer fazer isso. O Josué, os tijolos do Josué eram para construir uma visão inteligente do Brasil, inteligente e solidária com o povo brasileiro. O Geografia da Fome e os livros todos que ele desdobrou depois eram tomadas de consciência favoráveis ao povo, indicando não é necessária tanta fome. Essa fome induzida por razões sociais é tanto mais doloroso que tanta gente no Nordeste viva na inanição, que tanta criança morra tão precocemente. Não é necessário. Isso ocorre porque algumas instituições não querem ser mudadas. Então, na realidade, a obra do Josué é dessas que pode ajudar os brasileiros a se assumirem como um povo orgulhoso de si, orgulhoso de sua mensagem, orgulhoso de suas características e um povo capaz de se definir um projeto próprio. Isso é o que o Josué tentou. Josué de Castro, grande sociólogo e médico, assim. Eu nunca soube nada de José de Castro, assim. Eu não aprendi na escola sobre Josué de Castro, assim. É uma pena isso. Mas depois eu fiquei conhecendo José de Castro quando a gente fez essa coisa do movimento Mangue. E vi o quanto é importante a figura de José de Castro na história de Pernambuco. Um homem caranguejo. O Josué, nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. A lama do rio, eu vi um chiá andando devagar e um maratu pra lá e pra cá. Vi um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Pros Mangue Babies, assim, pros Mangue Boys, pras Mangue Girls, pras pessoas que gostam de música inteligente, eu acho que tem que se antenar, tem que se informar, tem que saber para onde corre o rio, não é? Tem que seguir o leito, assim, tem que estar informado. Tem que saber quem é José de Castro, rapaz. A cassação, o exílio, a censura não derrotaram a memória. Não se morre só de infarto, de glomerulonefrite crônica. Morre-se também de saudade. Josué de Castro morreu de infarte no dia 24 de setembro de 1973. Sonhava voltar.
Uma semana antes, havia pedido mais uma vez o direito ao passaporte brasileiro. Foi negado. Voltou morto. Foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ainda censurado, ainda vigiado. Morreu do coração. Morreu de exílio. Morreu também de saudade. Triste que ele tivesse morrido no exílio, né? Esse é um crime político, né, que a ditadura tem que debitar na sua imensa conta, né? É a morte dele no exílio. Durante a ditadura, houve muita coisa feia, como tortura, assassinato, mas isso do intelectual mais eminente do país. A figura mais importante da intelectualidade brasileira, a mais visível. Esse ser levado à morte em tristeza, querendo vir, perguntando se ele já tinha saído. É uma porcaria. É preciso dizer os nomes também. O embaixador era o general Aurélio Lira Tavares. Quando, de fato, se processou o enterro dele no cemitério de São João Batista, eu compareci e estranhei que houvesse tão pouca gente no enterro de uma figura que tinha tido uma significação extraordinária na sua vida e nas suas manifestações intelectuais. De modo que quando eu vi que o caixão, eu não me contive e tomei a palavra ali mesmo, e aos poucos circunstantes que estavam presentes, eu lembrei que tinha sido José de Castro e, sobretudo, o que significava assim, a geografia da fome na história mental do Brasil. Foi talvez o meu primeiro e talvez único discurso, porque eu não tenho ocasião de que tenha falado no cemitério em nenhuma outra oportunidade. Eu acho que foi uma história bonita, que eu ainda não revivi totalmente, que eu ainda preciso pensar muito nisso para reconstruir uma época que eu ainda era muito jovem. Mas hoje em dia eu sou muito feliz de ter sido filha dele. Ficou a história do homem brasileiro e pernambucano que tinha os olhos abertos para o mundo. Por marcação do destino, enxergava adiante. Viu em 70 o que vivemos em 90. Humanizou a geografia e a sociologia, inserindo o homem e suas circunstâncias no mundo dos mapas e das estatísticas. Retratou miséria e fome. Pôs o dedo na ferida das desigualdades, sem nunca ter perdido as esperanças, sem nunca ter deixado de propor soluções. Josué Apolônio de Castro, o Josué da fome, foi um combatente da dignidade humana. Queria um mundo melhor.